Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Leonardo Santos, aqui do canal Valores e Negócios, junto com o meu paradisíaco amigo, Caramba, diretamente de Fernando de Noronha, Noronha. O feriadinho lá. Vai ter no curso de licitações como fazer viagens assim? É lógico, ô Léo, é porque assim, cara, me falta tempo pra gravar vídeo, gravar conteúdo, né? Mas o que assim, o governo acabou de criar, cara, o Bolsa Viagem. A Bolsa Viagem, Bolsa temos Viagem. isso agora? Quem bancou minha viagem foi o governo, pô. É mesmo? Quem pagou toda a minha viagem foi o governo. E como é que eu faço para ter acesso ao Bolsa Viagem? Você entra lá na bio do meu Instagram, tem lá um vídeo lá, você entra lá, você clica, que você vai saber como o governo pode bancar aí todas as suas viagens, não só a viagem, bancar a sua vida, a sua estrutura familiar, mudar de vida, entendeu? Melhorar o seu negócio. É só clicar lá no bio do meu Instagram, @sócio-administrador, na bio, né? Tem um vídeo lá explicando esse Bolsa Viagem, como é que você consegue ganhar dinheiro, fazer dinheiro com o governo e ele bancar toda essa tua viagem aí, teus luxos, se você quiser, ou simplesmente bancar aí a tua Então tá certo, então. familiar. Já fica essa dica aí, ó. Já pega essa chave, já pega essa Bolsa senha Viagem, aí. só entrar Bolsa lá, Viagem. Bolsa Viagem. Vamos falar do INSS hoje? Bora. A gente já fez outros vídeos aqui falando do INSS, né? Você falou, olha, o INSS é pirâmide. E tal. Verdade. E aí a gente foi aí, não sei se surpreendido, né, com essa questão do escândalo envolvendo associações que faziam descontos em beneficiários, Sim, né? sim. Dos aposentados, dos aposentados, pensionistas do INSS. E aí vamos trazer um pouco de informação, né? O que isso influencia na nossa vida, aonde que a gente entra nisso, né? Mais um escândalo aí de corrupção, não sei se posso chamar assim, né? Corrupção, porque tinha agentes políticos ali envolvidos, então é corrupção. Sim. Muita gente ganhou dinheiro. E muita gente do atual governo, do né? Atual governo. Do antigo talvez, não vou falar, mas as investigações estão concentradas de 2023 para cá, né? Inclusive. Cara, é muito difícil, Léo, a gente falar de qualquer problema envolvendo o governo e a gente não falar de política, né? Uhum. É porque fica sempre parecendo que Jonadab é bolsonarista, Jonadab... Não, cara, eu sou de direita, isso aí eu não tenho problema nenhum. Daqui a pouco você vai falar que é do céu, não tem problema nenhum também, mas eu também sou, mas aqui na Terra eu sou de... Tem o cara que é da extrema esquerda, tem o cara que é da extrema direita. Eu sou da extrema isenção. Pronto. E não tem como a gente não falar... Aqui na Terra, eu sou da extrema isenção. Porque assim, são filosofias e ideologias, né, vamos chamar assim, que você... eu me adequo um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Eu acho assim, eu acho que eu seria mais centrão, tá? Eu acho que eu seria mais... Centrão é essa coisa que a gente não sabe o que é. O que é, ele vai conforme a maré, né? Então, tá bom pra lá, ele vai pra lá, tá bom pra cá, ele vem pra cá. Mas assim, por ideologia, né? Ideologia principalmente econômica, tá? Não é ideologia de... porque questão de família, de tradições, de padrões, tal. Não, eu não tenho muito, não sou muito ligado assim. A minha aproximação com a ideologia mais da direita é por economia, tá? Ela passa muito mais por economia do que qualquer outra coisa, tá bom? Até porque se a gente for pensar o pensamento da esquerda, também tem o pensamento ali, né, do amor ao próximo, não sei o quê, ajudar os pobres e tudo mais. Então, isso também não é ruim. Então, assim, não é isso. Então, por exemplo, a minha questão, a aproximação é pela questão econômica. Você é um liberal no sentido econômico, podemos chamar assim. No sentido econômico, sim. Eu tenho alguns colegas que têm esse pensamento. O cara às vezes consegue ser de esquerda, mas ser liberal na economia. Eu não consigo entender. É difícil, né? Muito bem, mas eu respeito todo mundo. Cada um é o que quiser ser. É o que é o importante, cara. O respeito é isso. A gente tá conversando com as pessoas, dialogando, e é muito importante você ouvir os dois lados, né? Eu sou um cara, até assim, estendendo um pouquinho nesse assunto, eu sou um cara que, assim, eu sou um cara de direita, mas eu só leio portais e vejo televisão e canais que são, teoricamente, voltados para a esquerda. Porque eu quero ter uma visão do outro lado. Eu quero ter a visão do que eles estão falando e como eles estão analisando aquele assunto. Até porque o algoritmo, cara, se você deixar o algoritmo... A esquerda faz isso muito bem, né? Isso é dialética, você pensar como outro pensa. Perfeito. Então, assim, eu gosto de olhar, entender, porque, assim, ainda mais por rede social... né? Eu não me baseio por notícia de rede social. Eu vou nas fontes, vou nos jornais. E eu sei que aquele jornal A é tendencioso a isso. Jornal vamos combinar que não é lá uma fonte muito confiável, né? Perfeito, mas como eu disse, mas eu sei que ele é tendencioso. Então ele dá a matéria conforme a ideologia
dele. Mas eu quero entender por que os caras estão falando sobre esse assunto. Qual é a ideia aqui nesse ponto? Entendeu? Então eu gosto muito de me basear nisso, porque o algoritmo ele engana as pessoas. Né? Você vê na época da eleição de Lula-Bolsonaro, quem era do Bolsonaro, o Bolsonaro ganha. Fala, gente, não ganha, o Lula ganha a eleição, pô. Você pelas redes sociais... porque assim, se você for ver só por notícia, só vem naquela notícia que você segue. Que você segue. O algoritmo te entrega o que você gosta. Ele te entrega só isso. Aí as pessoas se iludem com isso. E tem muito fake news, cara. Tanto de um lado quanto do outro. É porque a esquerda se apropriou desse termo e aí fica parecendo que ela não faz. Cara... Mais os fake dois news lados que a esquerda é igual, entendeu? Então, os dois lados, hoje a internet ela tem isso, essa arma que te dá esse poder, mas também traz muitas responsabilidades, né? Então, só que as pessoas têm que saber como usar. Mas voltando para o INSS, para não vir um hater dizer, o vídeo começa depois de tal minuto, que eles ficam falando. Não tem isso, isso mesmo, então. E aí a gente, né, recebeu essa notícia, algumas fontes falam em 6 bilhões, já teve gente falando em mais bilhões. Sim. Né? A questão dos descontos, que algumas associações estavam se beneficiando disso. Sim. Né? E o nosso canal, já tem um tempo que a gente não fala disso, né? O nome do nosso canal é Valores e Negócios, né? Que o objetivo é o quê? Falar de negócios a partir dos valores, né? Dos valores, né? No primeiro momento, o que eu penso disso, né? Nem toda oportunidade é uma bênção, né? Sim, com certeza. Né? Então, assim, surgiu uma oportunidade aqui de ganhar dinheiro. Poxa, legal, vamos ganhar dinheiro. Cara, tem um negócio aqui, não, vamos lá. O que tem que fazer? Não, eu tenho que desviar dinheiro do INSS. Olha que coisa, né? E tem uma galera que parece que vai nisso, né? Tipo assim, se vem uma, entre aspas, né, oportunidade, vamos entrar aqui por esse caminho e, na verdade... né? Léo, você foi, caraca, assim, foi profundo. E eu acho que, assim, se a gente for... Você nem se dá para levar esse assunto pro lado cristão hoje, né? Eu acho que ia demorar bastante tempo, mas acho que gravar esse negócio aí, nem toda oportunidade é uma benção. Eu acho que é porque, assim, eu sou do meio político, eu convivo no meio político e, assim, o que a gente vê dos cristãos, não vou falar evangélico, vou falar cristãos, né? No meio político, não vou generalizar, não é todo mundo, né? Tem suas exceções, mas eu acredito que 90% dos cristãos no meio político, ele entende a oportunidade como uma bênção, independente do que aquilo vai trazer de prejuízo para outras pessoas. Mas acho que é um assunto que a gente pode, no próximo vídeo, mais profundo, falar especificamente sobre isso e levar mais para o lado cristão. Sobre a oportunidade política e cristão. Isso, que é bem profundo mesmo, é bem colocado. Então, assim, como eu falei antes, não tem como a gente falar desses problemas sem ter marcos políticos temporais. Porque qual é o grande problema do governo atual? Tudo que acontece no governo atual foi problema do governo anterior. Tá? Não vou nem falar nomes dos presidentes para não ficar parecendo, como eu falei, que a gente é tendencioso. Tudo que acontecia no governo anterior era problema do presidente daquela... Tudo. Tá? Caía a guerra aconteceu uma guerra na África, era culpa do presidente anterior. Hoje, o presidente de hoje não tem culpa de nada e tudo que acontece hoje é culpa do presidente anterior. Aí você pega o governo atual tentando jogar essa responsabilidade. Por que ele quer jogar essa responsabilidade? Para as pessoas entenderem. Porque os descontos, esses convênios de associações, sindicatos, o próprio empréstimo consignado, eles foram feitos, salvo engano, no governo Temer. O início desses antes descontos. Até do Bolsonaro. Sim, mas assim, o desconto não é ilegal. As pessoas entenderem isso. Isso é legal. O convênio com o sindicato. Hoje a gente até entende por que as pessoas estão utilizando de forma inadequada. Esse convênio ele tem que ser interrompido. Até porque ele se tornou de uma coisa legal para se tornar imoral. E ilegal agora. Né? Então, assim, e aí você passa por uma estrutura do governo sendo utilizada para benefício de algumas pessoas. Então, assim, começou no Temer, passou pelo Bolsonaro, e aí veio no governo Lula. E aí, só que assim, qual é o problema do governo Lula hoje? Porque foi a partir de 2023 que esses descontos dispararam. Entendeu? Foi a partir de 2023 que os descontos dispararam. Foi quando? Que 2023 é o início do ano do mandato, do presidente atual. Então, assim, o problema é esse. Não é que não existiam os descontos. E eram legais, sempre foram legais. Só que a partir de 2023, o que começou a acontecer? Não existia nenhum desconto indevido em 2022? Lógico que existia. A gente sabe como é que funciona o sistema. Mas o que aconteceu foi o disparo disso em 2023 em diante.
e para as pessoas entenderem o que é. É um aposentado que não fez nenhuma associação com nenhuma associação ou sindicato, e o sindicato inclui no contra-cheque dele um desconto. Tá? E às vezes a pessoa não tem nem a condição de conferir. Não sabe. Não Ó, sabe. Tem indígena, tem gente que não sabe ler e escrever. Então, e aí não sabe nem que estavam descontando. Pessoas que não têm o mínimo de consciência e não sabem. Vê um desconto no contra-cheque ali, mas a pessoa é aposentada, não sabe nem ler, não sabe nem olhar o contra-cheque, tem nem acesso ao contra-cheque, aos aplicativos do INSS. Então ela não sabe, descontaram. Então, assim, esse desconto, isso que a gente está falando de associação, sindicato, às vezes desconto, um desconto lá de R$29, R$30, que a pessoa, né, às vezes não sente falta. Acho que é um desconto normal ali que o governo está fazendo no contra-cheque dela. Só que esse volume foi muito grande, né, de 2023 para cá em diante. E aí várias pessoas foram lesadas e agora que elas estão descobrindo que foram lesadas por causa das notícias. Sim. Porque até então elas não tinham essa consciência. Muita gente nem sabia. Muita gente não sabia. E além desses descontos associativos, que eu acho que é o mais gritante, nós temos vários descontos, né, também de empréstimo consignados. Entendeu? Não vou dizer que todo empréstimo consignado é indevido, não é isso, mas muita gente fez empréstimo consignado, tem o desconto do empréstimo sem ter feito o empréstimo consignado. Sim. Entendeu? Então, assim, é algo assim muito gritante, realmente. Eu não sei se a gente vai chegar em 219 bilhões, tá? Porque, como eu falei assim, eu sou muito crítico com esses números que a imprensa joga, que os próprios órgãos investigativos, eles jogam mesmo para inflacionar e para dar notícia. Tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses números. Eu acho que tem argumento para os dois lados, né? Sim. Você tem a imprensa que joga para inflacionar, para dar notícia, para criar toda aquela mobilização, né? Sim. Acredito também que tem uns casos de subnotificação, né? Sim. Porque, assim, que de repente o valor é baixo, não se percebeu. E para você entender... Tem os dois lados, eu acho. Essa pesquisa da controladoria... ela foi com 1.500 pessoas inicialmente. É um universo muito pequeno. Foi uma estatística, só que ela viu que dentro daquelas 1.500 pessoas, um monte, a maioria, acho que mais de... Eu não tenho um número agora, não vou ser pretencioso de falar um percentual aqui, mas era muita gente, um percentual, acho que era mais de 50% daqui, não tinha autorizado os descontos. Eu falei, caramba, eu peguei um universo aqui de 1.500 pessoas, né, um estudo estatístico, dessa aqui, percentual de tantas pessoas não tinham autorizado o desconto, então aí você escalona isso, né? Você estatisticamente você consegue... Sim, mas e aí você tem um fator político. Sim. Né? Qual é o fator político? A oposição já vai pegar isso e pouco importa o fato. Perfeito. Pouco importa a discussão técnica da coisa. Perfeito. Pouco importa, cara, vamos resolver, vamos investigar. Não, aí a gente tem que arrumar o quê? Arrumar um culpado. Nós temos que personificar a corrupção. Sim, perfeito. Isso eu não estou defendendo o governo atual, porque como você explicou, né, começou lá no Temer. Isso aí. Então passou pelo Temer, passou pelo Bolsonaro e chegou no governo Lula. Podemos discutir se é maior ou menor nesse ou naquele governo, tudo bem. Mas a gente tem sim uma questão política onde pouco importa o fato, importa quem eu vou personificar ali para dizer, ó, esse cara aqui, ó, está acontecendo por causa desse cara, é por causa do Lula, é por causa... É isso. E assim, e aí você pega um órgão, né, que é da própria controladoria, ela é um órgão do governo federal, né? Então, assim, ela está tendo uma certa autonomia, isso é bom, tá? Você vê um órgão do governo investigando o próprio governo e expondo isso, é bom, tá? Isso é um bom sinal. Então, assim, é um elogio que dá para se fazer ao governo atual. É um sinal que não tem interferência, que não está tendo interferência. Está sendo investigado. Está sendo investigado. Então, é diferente. Foi a Polícia Federal, foi o Ministério Público, aí é diferente. Agora, você pegar um órgão, uma controladoria, que é um órgão do governo, e está expondo dessa forma e iniciou essa investigação, isso é louvável. Tá? E aí, como você falou, as pessoas começam a pegar aquele tema e já politizar. Porque não tem como você não politizar. Até porque o outro lado tomou pedrada o tempo todo, meu. Há 4 anos tomando pedrada. Então, opa, calma aí, agora é a nossa vez de foram notificados na UTI, inclusive, né? Inclusive, né, no outro vídeo nós falamos. Então, assim, o outro lado tomou pedrada o tempo todo. Agora é hora de tacar pedra também. Sim. Né? Infelizmente. Agora, como você falou, como resolve? Vamos discutir como resolver? Né? O primeiro ponto, cara, é cancelar isso, acabar. O INSS ele não pode trabalhar como um intermediário dessas associações. Né? E você pega, e aí, vamos falar de política, né? Novamente. Você pega uma das maiores, a associação, uma das, ou a maior associação que arrecadou, quem é o vice-presidente é simplesmente o irmão do Lula. Sim, né? sim. Então, assim, é coincidência? É coincidência, mas
Não, a gente não está aqui dizendo que... Não, nada. Não está dizendo nada. Só está um fato, constatando um fato. O vice-presidente é irmão do Lula. Teve favorecimento? Não sei. De repente ele era o que trabalhava mais mesmo. Sim, a gente tá aqui... realmente descontava mais, tinha mais convênios, né, com as pessoas. Pode quem ser. Mais é dado, mais é cobrado. Sim, então assim, e aí ele... Meu Deus. Mas é um que... Horrível. É uma associação... É uma associação que está envolvida ali no... Vai dizer que ele não tinha acesso? Eu acho que tinha, cara. O cara é irmão do presidente. Então, assim, ele tinha porta aberta em qualquer lugar. Né, para conversar, para tratar. E aí eles identificaram essa oportunidade. Opa, calma aí, eu posso conseguir colocar aqui o desconto para, né, de associar esse cara para supostamente esse cara ter um benefício. Né? Aí tem assessoria jurídica, assessoria, sei lá, eles criam vários supostos benefícios para o aposentado, só que o aposentado nunca usou, ele nem sabia que tinha, que estava associado. Mais assessoria jurídica, né? Que eu consigo entender para quê. Então, assim, ele nunca usou, ele não estava associado. Sim. Ele não autorizou a associação dele. Né? E o que me assusta, Leonardo, é porque às vezes você vai fazer um empréstimo consignado, próprio seu. Pô, só minha mulher me chama de Leonardo, mesmo assim quando ela tá nervosa. Desculpa. E o que me assusta é quando você vai fazer algo legítimo, né? Um desconto legítimo, você volta, é uma burocracia. Danado, você não consegue, é visual, você tem que entrar pelo Gov, fazer autenticação por vídeo. Como é que esses caras conseguiram fazer esses descontos, cara? É o que sem burocracia nenhuma, de forma assim, que a pessoa nem percebe. Você tem que ter gente dentro do órgão para autorizar isso. Isso não funciona se não for dessa forma. Se você não tiver ninguém ali dentro do órgão para autorizar, isso não vai funcionar. E aí cabe aos órgãos investigativos, que hoje já está com eles, né? Identificar quem foram os servidores aí que aprovaram e autorizaram. Esse aí vai ser um dos maiores escândalos aí do INSS, tá? Eu acho que na história, tentando relembrar aqui, nem na época da Georgina, aquelas coisas que tinham da sim. Caramba, ressuscitou a Georgina. Essa galera não vai nem saber quem é. Muita máfiazinha também com relação a benefícios, a aposentadorias, mas isso diminuiu bastante. Isso tinha muito no passado. Hoje diminuiu bastante, mas ainda existe. Tá? Então, assim, mas esse aqui é um dos maiores escândalos. E agora, como devolve o dinheiro pro pessoal? Né? O governo ele está indo... Isso deve gerar muita ação judicial. E não é só judicial. Qual é o problema hoje? Se a gente está falando de 6 bilhões... Primeiro, a gente não tem um número. Tá? Então, o governo falava... Eu vejo às vezes a imprensa noticiando, não, o governo vai iniciar o pagamento... Não, o governo não vai iniciar o pagamento mês que vem, não. Não, o governo vai devolver o dinheiro que ele reteve esse mês, que ele ainda não tinha repassado para as associações. Aí o dinheiro desse mês ele vai devolver mês que vem no contra-cheque dos não vai devolver o que ficou para trás. Não, aí a discussão agora, como é que devolve para trás? Quem ficou com esse dinheiro? Quem ficou com o dinheiro foram as associações, não foi o governo. E agora como é que o governo assume uma responsabilidade para devolver um dinheiro que não está com ele? Entendeu? Então, assim, criou-se uma celeuma jurídica e fiscal e orçamentária de como isso vai ser feito. A saúde financeira do INSS já é uma porcaria. Já é essa pirâmide que a gente fala. Né? Aí você ainda vai pegar. Aí as associações que pegaram não devolvem o dinheiro? Entendeu? É o governo que vai... Nem tem o que devolver. Esse dinheiro já foi. Porque esse dinheiro já foi distribuído. É muita gente envolvida. Esse dinheiro já foi distribuído, lógico. Então ela não tem o dinheiro. Então o que o governo vai devolver agora é apenas o valor do mês passado que não foi repassado. Que não foi isso aí, foi retido, mas não foi repassado. E está se estudando agora. Eu acredito, cara, que somente com um projeto de lei passando pelo Congresso, eu não vejo de uma forma orçamentária e fiscal o governo devolver algo que não foi ele que pegou. O governo tem uma responsabilidade aí... Tem uma responsabilidade até porque, como você mesmo disse... Foi ele que fez o desconto. Foi ele que fez o desconto. E para essas associações conseguirem essa facilidade, ou essa ausência de burocracia, tem que ter gente dentro assinando. Perfeito. Então ele tem essa responsabilidade. Então, de repente, com essa responsabilidade, através dessa responsabilidade, ele consiga... Mas eu acho que ainda tem que passar, tem que se criar alguma estrutura normativa, que eu não sei qual vai ser, para devolver isso. E orçamentária. Isso não está no orçamento. Esses 6 bilhões, que eu não sei se são 6, pode ser 90, pode ser 200
2019, não se ter um número, sim, sim. Isso não está no orçamento. Como é que o governo devolve algo que não tá no orçamento para ele devolver? E a mensagem que eu acho que fica para a gente que fala para empresários, pequenos, médios empresários, né, é que nem toda oportunidade é uma benção. A gente não precisa... Perfeito. Né, a gente está sempre falando aí nos nossos canais sobre oportunidade. Sim. Você fala muito sobre licitação, sobre vender para o governo. E tal. Não precisamos vender dessa forma. Não, perfeito. É isso. Entendeu? É possível a gente construir bons negócios, negócios com valores corretos, e independentemente até da religião, do credo, da coisa de cada um. Valor não tem nada a ver com religião, né? Ou fé, né? O valor, ele fala muito mais de caráter do que da fé da pessoa. Aí você vai dizer, tem muita gente que tem religião, religião. Tem muita gente que crê em Deus, diz que tem fé em Deus e não tem valor algum, não tem caráter algum. Sim, sim. Tá? E agora, cara, assim, até falando de caráter, né, eu acho fazer um adendo aqui, que eu aprendi na vida, cara, que caráter é subjetivo. Aí tem muita gente que fala, como que caráter é subjetivo, cara? É impossível. Caráter você tem ou você não tem? Não. O seu caráter, você sabe do seu caráter. Agora, quem analisa o seu caráter é o outro. Quem analisa o seu caráter é o outro. Então, se você de repente você pode... Pô, cara, eu acho assim, acho que eu sou um cara muito boa praça, eu me coloco assim, né? Eu acho que eu sou um cara... Você dá bem com todo mundo? Me dou bem com todo mundo, evito problema, cara, fujo das guerras, fujo de tudo. Eu faço isso também, eu fujo das pessoas. Eu não tenho problema com ninguém. Não, eu tô então assim, eu tento resolver as coisas da melhor forma possível, mas você pode de repente pegar alguém que conviveu comigo nessa caminhada, que pode ter acontecido alguma coisa e a pessoa chegar e falar assim, pô, Jonadab é mau caráter. Errou nisso aqui comigo. É mau caráter. Pegar uma atitude sua isolada e traçar uma verdade sobre aquilo. Eu tiro como exemplo, por exemplo, eu tive um clube de futebol no passado, lá em 2014, 15, foi a União Barbarense, lá em São Paulo, arrendei nesse clube, né? Então assim, infelizmente, foi um projeto mal sucedido, onde ficaram alguns problemas, né? Principalmente com atletas, né? Com jogadores. Então, de repente, você pegar um atleta desse da época lá do passado, 2014, 2015, não todos, porque boa parte eu tenho uma convivência legal. Mas, não, aquele cara ali é mau caráter. Mas ele não convive comigo, ele não sabe. Mas ele vai medir o meu caráter por um fato isolado que aconteceu com ele. Aí, pois, quando eu digo que essa análise do caráter ela é subjetiva. Eu sei do meu caráter, você sabe do seu caráter. Mas, de repente, se você for perguntar a alguém que passou por algum problema com você, ela fala, não, aquele cara ali é mau caráter. Então, hoje, você falar, julgar o caráter das pessoas é muito subjetivo, né? Não sei nem porque que a gente entrou nesse assunto, a gente estava falando de caráter, alguma coisa de... porque a gente falou de valores, de negócios. Né? De negócio. Então, assim, julgar... Hoje eu fico muito tranquilo com relação a isso. Você tem que ter certeza do seu caráter. Não interessa o que o outro está pensando sobre você. Sim, sim. Tá? Se é mentira, acabou, cara. Você sabe que você é. Se é verdade, você sabe que você é. Então, assim, você não precisa ficar incomodado e preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre você. Entendeu? Mentira é mentira. Você sabe que não é verdade. Agora, verdade é verdade. Você tem certeza que é verdade. Então acabou, cara. É você que se mede. Você que se mede. Eu falei antes que eu também sou um cara boa praça. Eu não preciso das pessoas. Eu fujo das pessoas, e tal. Mas eu falei brincando. Ontem mesmo eu tive uma questão onde tive um problema no ar-condicionado aqui do escritório e tô com um problema de vazamento no meu apartamento para o apartamento de baixo. Eita, caramba. Né? Só coisa fácil. E o dia inteiro na rua, o telefone tocando e tal. E aí uma pessoa veio aqui resolver o problema do escritório e outra pessoa foi lá na sua casa. Então, assim, para tudo, né? Acho que essa é a mensagem que eu quero passar. A gente depende das pessoas. Né? A gente tem até uma máxima aí, né? Que fala assim, que sozinho você vai mais rápido, mas com uma equipe você vai mais longe. Em todo momento, cara, a gente vai tá se relacionando. E eu, falando ainda sobre negócio, né? E eu não parei o meu trabalho, não parei as minhas atividades, gero receita para mim. Eu consegui gerar renda e receita para mais 2 pessoas. O cara foi lá e já deu início ao tratamento do vazamento, resolveu aqui no escritório. E a vizinha de baixo, voltando no assunto do caráter que a gente estava falando, a vizinha de baixo também, a gente tem um bom relacionamento, que ela viu que eu estou querendo resolver, que eu resolvi rápido, que eu não estava em casa, mas mandei alguém. Então, a percepção dela
de caráter em relação ao meu respeito, provavelmente sim, vai ser boa. Deve ser uma coisa, imagina que não é possível. Ela tá vendo que eu tô... né? Então, mas entra o que você falou. Alguém, em algum momento, pode me olhar de uma forma isolada e você não, esse cara é isso aí. É bem isso. E, cara, como você falou, assim, a gente não vai a lugar nenhum sem pessoas. Em lugar algum. Cara, nós somos seres sociais. O homem, né? Agora tem que falar homem e mulher. Não pode ser um homem só que resolve o gênero todo, não. É um homem, o homem e a mulher são seres sociais. Você depende das pessoas para viver em sociedade. Ninguém hoje vive isolado. Né? Você colocou muito bem. Você, dentro de uma situação, você não ia resolver isso sozinho. Né? E além disso, você ainda gerou renda. Agora, no mundo dos negócios, principalmente, cara, você tem que ter pessoas. Você tem que estar cercado por pessoas. Você é um cara hoje que você está conseguindo... Você sempre foi muito... Você tinha esse problema, você era um cara isolado. Né? Da extrema isenção. E você está conseguindo, né? Isso é uma questão sua, da sua natureza, né, cara? Então, assim, eu sei que às vezes é difícil, mas você está conseguindo hoje já lidar com as pessoas, está conseguindo escalar mais o seu negócio, porque você hoje consegue delegar, né, algumas tarefas para outras pessoas, porque até então você era sozinho. Então, você fazia... 100 perícia no mês? Sei lá, 50, 30? 250, 300. No mês? Não, nomeação não. Executada antes, você sozinho. Não, você acho 15 ou 20. 15 ou 20. Hoje você já tem uma equipe, você já está entregando o quê? 30, 40? Cara, mês de maio eu tenho 68. Entregues? Não, para entregar. Para entregar, mas vai entregar? Não, vou entregar, claro. Mas por causa da equipe, não é isso? Por causa da equipe. Então você conseguiu começar a escalar o seu negócio, uma coisa que você fazia sozinho, e daqui a pouco você vai identificar, pô, eu tenho que tentar com 2. Já estou com 3 pessoas. 3 pessoas. Daqui a pouco você vai botar 4, vai botar 5 e você vai escalar o seu negócio. Você diminui naquele ganho, mas você ganha na margem. Sim. Entendeu? Então, quantidade. Assim, mas para isso a gente depende de pessoas. Claro. Né, cara? Sentimento, tudo a gente depende de pessoas. Não sabe, não dá para se viver não, sozinho. Eu falo assim, mas eu falo brincando. Eu já entendi isso. Já. Não, hoje você entendeu, mas eu digo, porque você no passado você tinha realmente essa Fica aí, você que hoje aí acha que você é muito bom sozinho, você acha que não precisa de ninguém porque você resolve. Eu não tenho dúvida que você resolve mesmo. Sim. Mas se você entender que precisa dividir, que pode dividir, que você não só vai melhorar a sua vida, como você vai abençoar outras pessoas, isso é um valor para qualquer negócio. Com certeza. Eu acho que é um dos principais valores do negócio é você conseguir gerar renda para outras pessoas. Né? E aí, por isso, a gente entra naquela máxima que as pessoas falam, o empresário é egoísta. Não, o empresário não é egoísta não, cara. O empresário não é egoísta não, porque o que ele passa, o sufoco que ele passa para ele gerar emprego, cara, ninguém sabe o que o empresário passa. Pô, nós temos pessoas que hoje são bilionários, que os caras conquistaram, mas, cara, essa estrada, né? Às vezes se vender que o negócio, o empreendedorismo é só sucesso, é dinheiro. Não é, mesmo. Entendeu? Vai ter toda uma estrada que você tem que percorrer de sufoco, de trabalho, de noite perdida, trabalhar 15, 16 horas num dia para depois você desfrutar. Só que enquanto você está trabalhando 15, 16 horas por dia, você está gerando renda para pessoas que o cara só trabalha 8 horas por dia. Tá ótimo, é o que o cara quer para a vida dele, cara. Perfeito. Mas esse empresário, ele não é egoísta. Ele tá pensando nele? Lógico que tá. Ele tá fazendo aquilo por ele, pela família dele. Só que, para passar por aquilo ali, ele tem que abençoar várias pessoas. E passa por geração de emprego, passa por geração de renda. E aí, daqui a pouco, esse empregado ele consegue se destacar, ou ele vai ter um aumento, ou ele vai empreender, vai montar um negócio dele. Sim. E aí você começa a gerar dinheiro, começa a gerar mais empregos, né? E a economia depende disso, cara. Hoje, a gente passa por um momento turbulento na nossa economia, mas assim, quem trabalha, quem corre atrás, quem busca oportunidades corretas, o cara encontra. Existe oportunidade para todo mundo. Existe oportunidade. Então é isso aí. Você que chegou até esse momento do vídeo, não deixe de curtir o vídeo. Quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Assim você ajuda esse canal a crescer, né? Agora, se você quiser uma ótima oportunidade para você faturar pelo menos R$30 mil todos os meses, vai ter aqui no link Essa oportunidade é uma benção, né? Podemos chamar. Isso é uma benção, tá? Isso é realmente uma benção, assim, como eu falei, assim, me falta tempo hoje. Hoje o meu offline, ele é puxado, né? Então, assim, eu sou envolvido em dezenas de projetos. Mas era um projeto que eu queria desenvolver realmente. De castração de búfala, lançamento de foguete. Eu estou envolvido. Então, assim, eu queria realmente que as pessoas entendessem isso, da oportunidade que tem hoje de vender para o governo. Tá? Então, assim, não é difícil. Eu digo assim, é simples, né? Mas não é fácil.
Então, assim, quiser aprender como vender para o governo, vai ter um link aqui no comentário aqui fixado ou na descrição do vídeo. Vai ter um link ali, você clica ou entra lá no meu Instagram, @sócioadministrador, você vai aprender como faturar R$30 mil todos os meses aí. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.